Olá, professores! Olá, professoras! Tudo bem com vocês? E aí, gente, estão gostando dessas aulas sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Pois é, hoje nós já estamos indo para a nossa aula número 3 e hoje, como vocês podem observar, nós iremos discutir o título 4 desta lei tão importante que basicamente estrutura a educação no Brasil. Muito importante. Se você não assistiu a aula 1, se você não assistiu a aula 2, eu convido você a assistir para entender, pois nessas aulas nós estamos discutindo ponto por ponto da legislação. Estamos discutindo os artigos, estamos discutindo os incisos, estamos discutindo os parágrafos, para você nunca mais ter dúvidas sobre a LDB. Mas antes de nós começarmos, eu já convido você para clicar no link que está aqui, ó, no comentário fixado, onde eu vou te direcionar para um curso de como se preparar para concursos educacionais. Nós vamos ter essa e outras aulas lá naquele curso. Tudo bem? Bom, já pega a caneta, já pega o caderno, senta com calma para a gente discutir aqui e compreender como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de fato, enxerga sobre o prisma da institucionalidade, da legislação, tal como ele nos traz, como ele enxerga a educação. Lembrando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Bom, vamos começar então aqui agora. Nas aulas anteriores, nós discutimos o título 1, discutimos o título 2 e discutimos o título 3, beleza? Agora a gente vai discutir o título 4, que é o título da Organização da Educação Nacional. O que ele vai trazer? Bom, basicamente, o título 4 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação ele vai, digamos, abordar os aspectos de organização do sistema educacional brasileiro. Se vocês observarem, esse título ele acaba sendo muito crucial para nós compreendermos como a própria educação aqui no país ela está estruturada. Tanto que é esse título da Organização da Educação Nacional que vai, por exemplo, delinear competências, que vai delinear responsabilidades, enfim, que vai delinear essas responsabilidades, digamos, das diferentes esferas governamentais. E aí, é claro, estabelecendo sempre os princípios norteadores. Tanto que os capítulos que organizam o título 4 da LDB vai tratar exatamente de temas muito relacionados à própria organização da educação nacional. Por isso, a gente começa aqui, ó, fazendo a leitura do artigo 8º do título 4. Olha que interessante. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Tá, o que isso então quer dizer? Se vocês observarem, esse dispositivo acaba estabelecendo que a organização dos sistemas de ensino no Brasil, as secretarias, enfim, ela é uma responsabilidade conjunta, tanto da União quanto dos estados, Distrito Federal e municípios. Aqui é importante também observar que a expressão em regime de colaboração destaca principalmente a necessidade de cooperação entre essas esferas governamentais que eu acabei comentando com vocês. União, Estado, Distrito, a cooperação entre essas esferas na formulação, na implementação de políticas educacionais que atendam os territórios. Aí, a gente já pode entender aqui, por exemplo, parágrafo 1º, olha que interessante. Caberá à União a cooperação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Tá, o que esse primeiro parágrafo ele quer dizer? Olha que interessante, ele acaba detalhando a distribuição, digamos, das responsabilidades entre as diferentes entidades federativas. Ou seja, ele estabelece, digamos, que a União ela tem o papel de coordenar a política nacional de educação, exercendo diversas funções. E quais são as funções que ele nos apresenta? Olha só, função normativa, redistributiva e supletiva. Tá, o que é a função normativa? Gente, a União ela vai estabelecer normas gerais, enfim, que orientam a educação em todo o país. Por exemplo, a BNCC. Essas normas, elas podem abordar questões como diretrizes curriculares, por exemplo, e garantir
um padrão mínimo de qualidade entre os diferentes sistemas de ensino. Mas aí a gente tem uma função que é muito importante, que é a função redistributiva. O que acontece? A União, então, ela tem lá o governo federal, bonitinho, ela tem o poder de redistribuir os recursos financeiros entre os diferentes entes federativos aqui no país, beleza? Vocês observarem bem, por que se faz isso? Você distribui esses recursos exatamente para garantir, digamos, a equidade e a garantia mínima na oferta educacional. Com isso, você tende a superar as desigualdades regionais que há no país, e há muita desigualdade regional, e, de novo, estabelecer um padrão mínimo de qualidade em todo o país. Aí, se a gente vem aqui as funções normativa, redistributiva, e aí tem a função que a gente chama de função supletiva. A União atua de forma supletiva. O que seria isso? Ou seja, gente, ela também intervém para complementar as ações dos demais entes federativos. Principalmente quando algum ente federativo não consegue prover, por exemplo, adequadamente o direito à educação. Portanto, quando vocês começam a observar, então, a leitura desse artigo, acaba mostrando qual é a intenção que a União tem no sistema educacional brasileiro. Na verdade, é uma intenção de cooperação. É uma intenção de se estabelecer uma cooperação entre União, Estados, Distrito Federal, municípios, enfim, na organização dos sistemas de ensino. E aí, é importante pensar que quem vai desempenhar, digamos, é uma espécie de guarda-chuva, sabe? Um papel que seja coordenador, um papel que seja normativo. Quem vai fazer isso é a União. Além da União intervir, digamos, de maneira redistributiva e, quando necessário, supletiva, né? Ela completa aquelas estruturas que não atenderam aos padrões mínimos estabelecidos por ela. Esse arranjo, então, ele, digamos que, visa assegurar a efetivação lá no primeiro artigo da LDB, que é o do direito à educação em todo o território nacional. E aí sim, a União vai ser como se fosse um guia, um cuidado para que a educação vise e venha a buscar efetivamente a equidade e a qualidade no sistema educacional brasileiro. Beleza? E é importante vocês aqui observarem bem quando a gente chega no segundo parágrafo. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Ou seja, o sistema de ensino ele pode adequar o seu sistema de educação de acordo com a sua realidade, de acordo com o território, mas desde que ele garanta um padrão mínimo de equidade na educação. Tá? Então isso é muito importante quando você observa esse parágrafo. Então, a Secretaria de um Estado tal decide fazer qualquer coisa. Essa qualquer coisa não pode ferir o que a União estabeleceu como padrão mínimo de qualidade. Tá bom? Vamos aqui para o artigo 9º desse mesmo título, enfim, que nós estamos discutindo sobre a organização da educação nacional. Vamos lá, A União incumbir-se-á de... Agora sim. Gente, antes da gente começar, mostre de fato quais vão ser as responsabilidades da União. Então, é muito importante vocês entenderem que o artigo 9, que o nono artigo, enfim, é um dispositivo fundamental para a gente compreender as responsabilidades muito específicas da União, digamos, no contexto da educação brasileira. E a gente vai analisar com muita calma aqui cada inciso e cada parágrafo. E aí a gente começa aqui, com o inciso 1. Vamos lá. Então, o que a União tem como responsabilidade? Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esse inciso, gente, ele acaba estabelecendo que a União ela é responsável por elaborar o Plano Nacional da Educação. Ela é a responsável, que é um documento estratégico que define metas e diretrizes para o desenvolvimento do ensino no Brasil. Ou seja, é a União que faz isso. Entretanto, a colaboração com estados, com o Distrito Federal, com municípios, acaba, digamos, ressaltando a importância da participação conjunta na construção de políticas educacionais. De novo, se a União simplesmente decidisse fazer isso sem colaboração, você não ia respeitar toda a diversidade de território que nós temos no Brasil. Beleza? Vamos entender aqui, vamos ler o inciso 2. Então, a União
tem essa responsabilidade de elaborar o plano nacional em colaboração com os outros entes do nosso país, do nosso território. Qual outra responsabilidade da União? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o do território. Tá, o que seria isso? Gente, a União tem a competência de organizar, de manter, de promover o desenvolvimento dos órgãos e instituições oficiais que estejam vinculadas ao Sistema Federal de Ensino. Também bem como aos territórios. Tanto, gente, que esses órgãos, eles são estruturas fundamentais, basilares, raiz para a implementação das políticas educacionais e aí educacionais federais, tá bom? Vamos para o inciso 3. Olha que interessante. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, tomem nota aí, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino das secretarias e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva, ou seja, a função mesmo de ajudar diferentes órgãos, diferentes estruturas, diferentes secretarias. O que é isso, gente? Neste ponto, acaba destacando, digamos, a importância, a responsabilidade da União em prover apoio técnico, em prover apoio financeiro aos entes federativos, tá bom? É aquilo que é uma das funções que a gente discutiu, redistributiva e supletiva também, tá? Por quê? Então a União tem essa questão exatamente para garantir, meus amores, para garantir, minhas amores, a necessidade de intervenção, se necessário for, num determinado território para equilibrar as desigualdades, os desequilíbrios regionais no sistema de educação, tá bom? Bom, vamos lá para o próximo inciso, o inciso 4, olha que interessante. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. A gente tem alguns problemas aí com algumas revisões, sobretudo no ensino médio, mas vamos entender o que esse inciso 4 ele acaba nos trazendo. Gente, esse inciso, ele confere à União o poder de... Gente, por isso que é muito importante e a gente tem que tomar, enquanto professor e professora, tomar ciência de que algumas imposições não podem ser gratuitas, tá bom? Por quê? Quando a gente pega o inciso 4 do artigo 8º, do título 4 da LDB, esse inciso, ele confere sim que a União tem o poder de, em colaboração com os demais entes federativos, de estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Até aí, beleza. Isso inclui, inclusive, a definição de currículos e conteúdos mínimos. Quando a gente enxerga por mínimo, isso não necessariamente é a redução de carga horária, tá? Buscando assegurar uma formação básica comum em todo o país. Tudo bem? E aí, a gente chega aqui no inciso 4-A, que foi incluído pela Lei número 13.234 de 2015. Olha que interessante. Vamos ler aqui, ó. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação, ou seja, as discussões acerca da própria inclusão. Este inciso que foi acrescentado posteriormente, ele trata da responsabilidade da União, de novo, em colaboração com os entes federativos, diferente com todo mundo, com o objetivo de estabelecer, tal como nós estamos observando aqui, diretrizes e procedimentos que sejam voltados, de fato, à identificação, ao cadastramento, ao atendimento de alunos que tenham essas altas habilidades. Se a gente puder aqui só compreender até aqui, né, até o inciso 4º, o artigo 9º, ele acaba conferindo à União uma série de responsabilidades que são bem essenciais, de novo, na organização e desenvolvimento do sistema educacional brasileiro, tá? Destacando, sobretudo, a importância de se trabalhar em conjunto com os outros entes federativos. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui a leitura. Eu separei em outro slide para não ficar tão cheio aquele slide.
Agora a gente vai aqui para o 5. Então vamos para o inciso 5 do artigo 9, tá bom? Vamos lá, olha só. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. É uma das responsabilidades da União. Ou seja, a União tem essa responsabilidade. O que isso implica? Então isso implica, digamos, o desenvolvimento de sistemas de informação educacional e a produção de estatísticas. Aí pode usar, por exemplo, os dados que são levantados pelo próprio INEP, um exemplo. Que você acaba produzindo estatísticas educacionais que servem, inclusive, como base para a formação de políticas educacionais, de tomadas de decisão. Então, quem faz isso é a União. Tudo bem? Vamos aqui para o inciso 6. Olha que interessante. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração, de novo, com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Tá, vamos lá. Qual é a responsabilidade da União aqui? Coordenar processos nacionais de avaliação de rendimento. Ou seja, gente, o objetivo aqui é definir prioridades. É promover melhorias na qualidade do ensino do país. Beleza? Então, é assim, muitos incisos acabam reforçando e conversando com outros que a gente já discutiu, não tem problema nenhum. Inciso 7º. Assegurar, em colaboração com sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional técnica e tecnológica. Tá, acho que aqui ficou claro, né? Então é a União que vai estabelecer normas gerais para orientar esses cursos de graduação, de pós-graduação. Isso, inclusive, inclui diretrizes curriculares, carga horária mínima, entre outros aspectos, tá bom? Vamos lá para o inciso 8. Vamos lá? Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, o ENAD, por exemplo, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Tá. O que o inciso 8 ele diz? De maneira muito simples, gente. A União é ela que coordena e organiza processos de avaliação das instituições de educação superior. Pronto. E aí, como que ela faz isso? Porque sozinha não daria. Ela conta com a cooperação dos sistemas de ensino que são responsáveis por esse nível de ensino. Tá bom? Beleza? Então, inciso 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Então, competência da União no que diz respeito à regulação de cursos. Simples assim. Isso inclui, então, a autorização, o funcionamento, o reconhecimento de cursos, o credenciamento de instituições, a supervisão, a própria avaliação para garantir a qualidade do ensino superior. Beleza? E aí é interessante que a gente tem aqui 3 parágrafos em cima desse inciso. O parágrafo 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividades permanentes criadas por lei. Então, o que o parágrafo 1º faz? Estabelece a obrigatoriedade da existência de um Conselho Nacional de Educação na estrutura educacional. Então, inclusive, esse conselho ele tem funções normativas de supervisão e é uma entidade de atividade permanente criada por lei. Tá bom? Então, sempre está de olho. Segundo parágrafo, para o cumprimento do disposto nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Isso, inclusive, reforça a importância da transparência e do compartilhamento de informação de todos os aspectos para a efetivação e a qualidade de nossas políticas educacionais, tá bom? Então, parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Então, isso é bem tranquilo. Então, é importante aqui, colocar que essa delegação, ela não é automática. Ela é condicionada à existência de uma estrutura e capacidade adequada por parte dos entes federativos. O parágrafo 3º permite a delegação das atribuições descritas no inciso
9 aos estados e ao Distrito Federal, desde que estes mantenham as instituições de educação superior. Se a gente imaginar aqui, repara quanto, de fato, o artigo 9 da LDB, ela atribui todas as responsabilidades da União, que são cruciais para a regulação, para a avaliação, para a supervisão do sistema educacional brasileiro. Principalmente aqui, ó, nessa, digamos, segunda parte, a partir sim do inciso 7º, tangido à educação, conversando sobre a educação superior. Tudo bem? Beleza, pessoal? Se você chegou até aqui, é sinal que você gostou da aula, é sinal que a gente discutiu bastante. Mas, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu convido você para clicar aqui, ó, no comentário fixado, onde eu vou te direcionar para um curso super legal, super interessante de como se preparar para concursos educacionais. Lembrando que LDB cai em todos, absolutamente todos os concursos públicos na área da educação aqui no Brasil. Cai, não tem jeito mesmo. Eu falei aqui no Brasil, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vai ser aqui no Brasil. Beleza? E por isso que a gente está fazendo aula por aula, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, tá bom? Um grande abraço e se você gostou dessa aula, clica aqui, se inscreve no canal, pois toda terça e toda quinta-feira nós temos aula aqui sobre diversos assuntos para te auxiliar na sua preparação para o concurso que você tanto sonha, tanto almeja. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.